Podemos resumir o que sabemos sobre as forças até agora. Se há mais de uma força externa atuando sobre um objeto, a força resultante é uma soma vetorial. Isto é o princípio de superposição. A força resultante sobre o objeto é igual à força 1 sobre o objeto mais a força 2 sobre o objeto, e assim sucessivamente. Se a força resultante externa é nula, o momento linear do objeto é constante, e temos um movimento retilíneo uniforme, pois a variação do momento linear do objeto será igual a zero, e o momento final é igual ao momento inicial. Se a força resultante externa não é nula, o momento linear do objeto não é constante, e temos um movimento retilíneo uniforme variado. Neste caso, a variação do momento linear é igual à força resultante sobre o objeto vezes o intervalo de tempo da interação, ou o momento linear final é igual ao momento linear inicial mais a força resultante sobre o objeto vezes o intervalo de tempo da interação. Portanto, forças externas alteram o momento linear do sistema. Podemos resumir o que acabamos de ver com um enunciado, que você deve conhecer bem. Na visão moderna, as leis de conservação são o coração e a alma da física. Elas representam melhor a crença geral de que o universo tem uma simplicidade subjacente. No século XVII, no entanto, 200 anos antes da formulação do conceito de energia e das leis de conservação, o cientista inglês Isaac Newton publicou um trabalho descrevendo suas ideias sobre os princípios fundamentais que governam as forças e seus efeitos sobre o movimento dos objetos. As três leis do movimento de Newton, como são conhecidas, são a espinha dorsal da física há mais de 2 séculos. O que você acabou de ver nessa aula sintetiza a segunda lei de Newton, que nós podemos enunciar da seguinte forma: a soma vetorial das forças exercidas em um objeto é igual à taxa de variação temporal no momento linear desse objeto. Sem força externa, o objeto mantém o seu momento linear constante. Nessa figura, há um objeto com um momento linear inicial e ele segue em linha reta numa trajetória sem fim, de tal forma que seu momento linear final é igual ao seu momento linear inicial. Veja que o momento linear é um vetor. Então a direção do vetor é o mesmo, o sentido do vetor é o mesmo e a magnitude do vetor é o mesmo. Sem força externa, a variação do momento linear do objeto é igual a zero. Com força externa, se o objeto possui um momento linear inicial e se ele interage com a vizinhança, por exemplo, um planeta Terra, o momento linear final do objeto muda de direção. Isto ocorre porque existe uma interação entre o objeto e a Terra. A variação do momento linear do objeto é o momento final menos o momento linear inicial. E aqui está a variação do momento linear. A variação do momento linear é igual à direção da força, e vice-versa. Então, a Terra vai atrair esse objeto para a sua superfície, com uma força resultante, que é proveniente da interação entre a Terra e o objeto. A variação do momento do objeto é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo da interação.